eu não encontro pessoas para trabalhar. Eu não encontro pessoas qualificadas para trabalhar. Eu não encontro pessoas comprometidas para trabalhar. E aí, qual era a minha inquietude? O como você está procurando? Sejam bem-vindos a mais um podcast Contos e Encontros com Daiane. Um lugar onde a gente pode falar com leveza, com profundidade, com convidados especiais, pessoas que são queridas, com histórias reais, verdadeiras, para compartilhar um pouquinho de tudo que é possível a gente falar aqui nesse canal, que aborda diversos assuntos. E hoje eu tenho uma convidada especial. Nós tivemos, assim, há alguns anos uma experiência de vivenciarmos no mundo corporativo, dividindo regiões. Então, eu fui líder, né, gerente de uma área e ela dividia a região comigo. Então, nós tivemos muitas histórias, muita experiência, muita parceria, cada um do seu estilo, mas com muito respeito, muita Uhum. inspiração, muita contribuição. E saímos, então, muitas risadas. E, gente, a risada dela é uma delícia de ouvir. Ela tá se segurando, uma voz, assim, maravilhosa. Vocês vão gostar bastante do nosso bate-papo. E do mundo corporativo, então, ao assunto hoje, que é um pouco de empreendedorismo, com ideias novas, com desafios. Então, a gente vai poder falar um pouquinho disso. Andréa Monteiro, seja muito bem-vinda ao Contos e Encontros com Daiane. É um prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz de uma pessoa tão querida, que tem tantas histórias, tanta experiência. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua pessoa, então vou aproveitar para deixar isso claro aqui. E eu vou te apresentar, então, sobre o que a gente vai falar hoje. É fundadora da RH Óptica Consultoria, que conecta pessoas, talentos a empresas que estão procurando, né, por pessoas no Uhum. mercado de trabalho, com um diferencial incrível que a gente vai falar mais para frente, que não é só procurar, né, as pessoas, porque existem outras empresas no mercado que fazem isso, mas ela está super segmentada, nichada no ramo óptico, que é um varejo que a gente ama e que foi de lá que veio essa nossa conexão. Então eu queria sim apresentá-la e já começar perguntando, Andréa, conta pra gente da onde que surgiu essa experiência por contratar e virar uma empresa, de repente empreender nesse ramo. Seja bem-vinda. Ai, que delícia! Primeiramente, obrigada. Que honra estar sentada nessa mesa aqui com você. Toda inspiração e alegria de estar aqui, ela é recíproca, né? Vivemos histórias, Muitas. assim como contos da Daiane. Ah, Que verdade. legal! Eu adorei o tema. Tem tudo a ver com você. E sim, temos muitas histórias para contar. Foram muitos anos de experiência e você trouxe várias frentes que a gente desenvolveu e uma delas são pessoas, né? Exato. O que é um assunto para mim e eu acredito que a gente Nó, compartilha desse assunto. podemos ficar aqui gravando vários podcasts, né? Exatamente, porque é um assunto cativante. Eu gosto de gente. E quanto mais eu conhecia gente, eu conhecia pessoas, eu fui descobrindo algumas competências e algumas formas de trabalhar que em alguns momentos nem se passavam pela minha cabeça. E eu acredito que no momento certo, na oportunidade certa, Sim. ela se conectou, né? Então, depois de muitos anos aqui vivendo o ramo óptico, um pouquinho mais de 20, então tem É. bastante história Quem vê o para rostinho não contar. sabe a Não, é idade. melhor nem entrar nesse assunto. Vamos deixar só o tempo de experiência, né? Isso. Então, com todo esse tempo de experiência, vivenciando as pessoas, os seus desenvolvimentos, os seus desafios e principalmente atendendo empresários que tinham uma dor, falando especificamente do nosso ramo, que é o Sim. ramo óptico, eu entendi que toda essa bagagem poderia contribuir de alguma forma. Então, eu fui estudar especificamente RH, né? Eu sempre tive a parte de gestão, a parte comercial, a parte de desenvolvimento de pessoas e faltava conectar isso a um estudo específico. Então, a RH Óptico, ela nasceu com essa intenção, de fato, de conectar empresas e pessoas para que cada um dê o seu melhor e através do trabalho se conecte. Ah, então já contou um pouquinho como que nasceu, né, essa ideia, como te inspirou. Então é isso, né, que é exatamente o momento que você viveu. E pra gente que estava, assim, né, no mundo corporativo, atendendo aos clientes que hoje são seus clientes também, a gente Exato. via essa demanda, né? Porque acontece, não é uma particularidade só do ramo óptico, mas é uma. Acho que todo mundo, né, tem essa, ainda mais nos dias Uhum. atuais, que a gente, quando a gente fala de pessoas, de contratações, mas você foi muito específica, então você aproveitou também uma oportunidade, todo um conhecimento que você tem, né, as pessoas te conhecem, já tem o mais importante que é a confiança no seu trabalho, então isso é muito Exato. importante da gente também falar. E aí foi assim que Uhum. surgiu. Mas eu queria ouvir de você assim, qual foi exatamente a dor, né? O que foi qual foi a oportunidade que fez você dizer não, é isso, que deu o estalo e você falou,
é aqui que eu vou mergulhar. Exato. Bom, foram em conversas com empresários que sempre usam a mesma frase: eu não encontro pessoas para trabalhar, eu não encontro pessoas qualificadas para trabalhar, eu não encontro pessoas comprometidas para trabalhar. E aí, qual era a minha inquietude? O como você está procurando, o como você está se posicionando para que as pessoas achem você ou se conectem com o seu negócio. E aí o assunto vai mais além, né? Eu sempre ouvi muito ali dos meus liderados, de pares, de amigos, que eu tinha essa voz gerencial, essa forma de desenvolver e encontrar pessoas, dava sempre a impressão que era Talentos. fácil. Exato. É tão tranquilo, Não é? né? Você faz Nossa. parecer ser tranquilo, né? Você encontra o talento certo, você consegue desenvolver, por que que você não trabalha com essa área? E aí foi a minha inquietude, eu falei, por que não? Ou por Sim. que sim? E nesse porque sim, eu falei, bom, eu já tenho a experiência no mercado óptico, pelo que eu vejo, pelo que eu assisto, é a maior dor hoje do mercado óptico, é a mão de obra. Acho que de todos os mercados, viu, André? A gente conversa, eu atuo assim em outros segmentos também e vejo que eu acho que é a grande escassez do mercado são as pessoas. A gente até pode falar mais sobre isso, porque a gente fala de Sim, gente, mas exato. exatamente. Mas o que eu acho que é muito inteligente da sua parte é você aproveitar o seu conhecimento, o seu know-how, tudo que você já tem dentro do mercado, por que não? A gente sempre fala, até Isso. uma coisa que a gente fala para as pessoas, né? Se você aproveite o que você sabe fazer, aproveite onde você Exato. está. Então, acho que isso ajudou você a trazer essa voz para o ramo óptico que já te conhece. Isso é muito importante, né? Exato, é justamente isso. Qual é a minha praia, né? É, O que eu sei fazer? Eu sei fazer o mundo óptico, sim, né? Eu sei atender um cliente, eu sei tecnicamente como funciona o produto, eu sei lidar com os talentos do ramo óptico. Então vamos aproveitar para afinar e ser muito mais assertiva tendo essa sim. bagagem, né? Como talvez eu teria ali um pouco mais de desafios no caminho se eu fosse para nichos diferentes daquilo que eu vivi, trazendo o RH para ele. Seria de fato um início, Sim, né? Eu sim. teria que começar a entender um negócio. Então eu falei, bom, vou pegar essa expertise com a dor e pôr ali o meu talento em fazer essa conexão E acontecer. eu acho assim, né, dando assim um pitaco, uma opinião, mas como eu falei, é uma dor de todas as empresas, vários segmentos. Então, a gente Isso. percebe que isso acontece em vários ramos, mas no ramo óptico, que eu acho que é uma coisa que você precisa, a maioria das óticas, e posso falar em primeira pessoa também, que empresária que sou do ramo, Sim. a gente procura preferencialmente as pessoas que têm experiência já na área. Então, assim, é uma questão muito técnica, são particularidades do ramo, precisa saber coisas mais específicas. Então, você tende a procurar pessoas que já estão ali no ramo. Claro que eu sou super favorável a você desenvolver talentos, qualificar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Sim. mas eu acho que você aproveitou bem, porque em alguns outros mercados, talvez não precisa ser tão específico, né? Exato, Mas aí, se a gente exato. também for mergulhar em outras áreas, você vê que cada um tem a sua exigência. Mas eu achei, assim, muito inteligente da sua parte e fiquei encantada com tudo que você pode entregar. Muito bacana, porque não é só isso, né? A gente vai falar Não, que exato, são muitas exato. coisas que envolvem a contratação. Então, assim, quando que você percebeu, em que momento, como você leva isso para os seus clientes, que empreender é também uma parte do autoconhecimento, né? Porque Uhum. para você empreender, para você ter uma empresa, para você contratar, você precisa se conhecer, você precisa entender bem o que está por trás, né? De gerir Uhum. pessoas, de estar com pessoas. As empresas são constituídas de gente, Gente, né? De seres humanos. Então, assim, exatamente. tem muitas pessoas que falam, eu não tenho mais paciência, eu prefiro os animais, lindos animais, eu também adoro os animais, mas assim, você precisa das pessoas. Então, em que momento, Isso. assim, você acha que deu esse também start? Como você percebe isso dentro das empresas? Como você Uhum. fala isso para os seus clientes? Porque tem muitos empreendedores ainda que não perceberam que autoconhecimento, olhar para a gestão, para a liderança, faz parte do jogo. Como que Exato. você faz para levar isso para essa conversa aí inicial do seu trabalho? Olha, foi super importante você perguntar, porque ela faz parte da história de construção da RH Ótico. Eu primeiro vesti a camisa do empresário, né? Eu Sim, passei por esse papel tendo um negócio, tendo um varejo e passando por todos os desafios, mesmo não sendo o nosso produto, né, o nosso business, que é a ótica, mas todo o desafio de uma sim. empresa, que é Empresário é empresário, né? não Acabou. tem jeito, É, tudo que engloba esse pacote, né? Então, eu consegui vivenciar em um período de experiência da minha vida a forma de gerir um negócio com o desafio de gerir e desenvolver pessoas, e foi ali que eu afinei um pouco mais essa experiência. Então, eu saí do olhar do negócio que é o outro que é dono e fui ser dona do meu próprio negócio. sim. E lá eu, como todo mundo, Sentiu na pele, né, essa senti
delícia do empreender. Que é maravilhoso, Exato. não vamos dizer que não, Sim, mas sim. tem as suas dificuldades Tem todos os muitas dias. dificuldades, assim, eu falo que são os ônus e os bônus, né? A gente, lógico, é muito feliz quando é assertivo naquilo que quer fazer, é muito feliz quando encontra as pessoas É. certas que fazem o seu negócio acontecer, mas os desafios não deixam de existir. E aí, o que que aconteceu nesse período? Eu precisei formar pessoas, mesmo em outro produto. Sim, Então, eu passei pela o desafio de buscar pessoas, de saber selecionar essas pessoas, de entender que se os valores dessas pessoas conectavam com os meus valores, né? Porque a partir do momento que eu sou uma empresa, é o meu valor, Andrea, é. que está inserido ali É naquela cultura, empresa. né? E É aí a gente cultura. vai para o passo, mais um braço do RH, que é a cultura organizacional, e depois o desafio de desenvolvê-la. E aí eu aprendi uma palavra nova recentemente, que eu acho que é até interessante a gente falar. A gente usa muito no RH o reter pessoas. Sim, Só que no desafio que a gente vive hoje não é mais reter, é, é permanecer. Como exato. que eu posso servir para que essa pessoa Ela queira permaneça? ficar com você, né? Exato, pela permaneça e ela queira continuar essa conexão comigo. Então, o grande estalo foi, poxa, eu já vivi isso aqui também. Então, eu entendo a dor, eu entendo os processos, eu sei quais são os braços que podem desenvolver, eu tenho ali habilidades de entender as competências que aquela pessoa traz enquanto pessoa e o que tecnicamente ela conhece Precisa. para que ela faça a adesão àquela vaga, se a gente for falar de recrutamento e seleção, né? Que aí são vários braços. Então, eu entendo que eu tenho esse pacote completo para avaliar um candidato dentro da necessidade daquela empresa que precisa desse apoio. Porque Sim, o que acontece hoje? Muitas empresas, elas começam ali pequenininha. Então, é o dono, um sim. sócio e um grupo de pessoas que auxiliam ele no trabalho. Acaba tendo mais contato com essa experiência da contratação, cuidar Isso. mais de perto, né? Exato, mas nem sempre com um processo formatado. Sim, É muito mais no feeling, é, né? E aí, quando a gente começa a aplicar os processos, a visão muda. muda completamente, né? Inclusive, essa ânsia do eu preciso contratar para ontem e eu preciso de uma pessoa com experiência. Então, o trabalho hoje da consultoria da RH Ótico, ela vai te fazer perguntas. Sim. E antes de você me contratar, eu preciso que você entenda as respostas que você busca para, de fato, o meu trabalho ser o que você busca e eu conseguir entregar o meu melhor. É uma Então, troca, uma né? mistura e uma É. troca, Eu costumo dizer isso. assim, não é só você colocar a plaquinha lá, né? Tem a vaga. Muito simples se Não, fosse assim, né? seria Tem muita ótimo, gente que né? trabalha assim ainda, porque não tem Tem. conhecimento. Por isso que eu toquei nesse ponto, né, do autoconhecimento, porque o Sim. empresário, ele precisa. Hoje, a gente não sei, tem espaço, porque o Brasil ainda tem muitos empresários informais, tem muitas coisas que acontecem que a gente sabe que a realidade é outra, né? Mas Sim. assim, quando você entende que você precisa se especializar, ter o autoconhecimento, buscar, né, parcerias, empresas que vão te trazer solução, que você vai ficar mais profissional naquilo que você vai fazer. Então, por que Isso. não se profissionalizar para contratar, né? Se você Exato. não sabe fazer, eu falo sempre isso. Se você não sabe fazer, vá atrás de quem sabe. Não vá deixar de fazer uma coisa correta porque você não tem a qualificação. Então, Exato. assim como você, e também escondendo a idade, né? Mais de 20 anos aí no varejo, de uma forma geral, e hoje ainda no varejo, a gente vê que a grande dificuldade das empresas é a contratação. Sim. Aí eu queria que você, com a sua experiência, trouxesse assim, uma pergunta bem difícil, mas qual que você acha que é o maior erro dos empresários na contratação? Acho que você já até respondeu, mas vamos assim, deixar bem. Bem Se puder claro, deixar uma né? dica, né? Olha, qual é Sim. o maior erro dos empresários na contratação, ao seu ver, né? Assim, vivenciando todas as oportunidades que estão acontecendo dentro desse mercado, desse nicho, eu tenho uma palavra para um erro. Não sei se é um erro, mas eu acho que mais um desafio, Uhum. que é a urgência. Mas poxa, mas aí não vale, né? Pô, todo mundo tá sempre na urgência, né? Então, mas a urgência, ela faz com que a gente não pense É, corretamente e aí a gente acaba errando mais vezes também. verdade. Então, eu costumo dizer, e é uma pergunta que eu sempre faço para quem procura o meu serviço. Eles sempre falam assim: olha, eu quero abrir uma vaga porque a pessoa está indo embora amanhã ou porque eu perdi a pessoa ontem e eu não tenho braço Ninguém. para me socorrer. Então, qual é o erro? É você esperar acontecer uma emergência para Pra você você. buscar uma pessoa. É. Então, a urgência, ela hoje é a dor. Porque se você tem, você precisa preparar pessoas, né? A gente está vivendo uma mudança muito grande, E eu acho assim, né, né? André, que falando também em primeira pessoa de novo, mas assim, eu brinco lá na empresa que eu falo, se bater na. Eu não tô divulgando vaga porque eu não tô contratando, mas eu sei Uhum. bem o perfil
que eu preciso contratar, né, para cada função dentro da empresa. Então eu já tenho isso bem desenhado. Uhum. Mas, se bater na minha porta lá, qualquer pessoa entregando um currículo, e eu tô com um tempinho, eu faço questão de entrevistar. Ah, então Porque você já vai assim, ganhar parabéns. já vou ganhar uma estrelinha, né? Mas assim, Ai, que orgulho de ouvir mas isso. porque assim, você tem que ter um banco de talentos, né? Que a gente bem sabe isso. E também, Isso. claro, com toda a formação que a gente acaba tendo, fomos preparados para isso. Então você tem um pouquinho. Eu, mesmo tendo uma empresa pequena, eu aplico aquilo que as grandes aplicam. Então eu falo isso, não é porque você. Não tem aquela história, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Não é porque eu sou uma empresa pequena que eu não vou agir e ter processos como uma grande empresa. Exato. Eu não tenho setor de RH, setor de finanças, mas a gente brinca lá que sim, ó, agora eu tô no papel do RH, agora eu tô no papel do financeiro. Então, acho que essa é a ideia, né? Sim, É você se preparar, porque como você falou, na urgência ali, você vai, de repente, fazer escolhas não tão corretas, você vai tapar um buraco, né? Exato. E gente não é um buraco. Então, assim, Não. você não tapa um buraco, Não. porque não é disso que a gente tá falando. Exato. Né? E assim, e essa pressa, ela é um erro. Porque, como você falou, não importa o tamanho da empresa. Ela precisa de pessoas para Sim. funcionar. Então, se ela precisa de pessoas, ela precisa entender que as pessoas vivem momentos diferentes, que as pessoas buscam desafios diferentes. E até um dado interessante, é a primeira vez na história, né, na história de uma forma geral, que todas as gerações estão presentes Pois no é. mercado de trabalho. Eu tenho um conteúdo que é uma Olha que palestra desafio. fantástica que eu falo sobre o conflito das gerações no mercado que de trabalho. lindo. É o que Fala estamos vivendo. exatamente isso, né? Exato. Exato. E então, assim, existe sim muita mão de obra. Eu acho que também é um erro falar que falta mão de obra. Depende da sua busca. É. Se você está preparado para encontrar uma mão de obra treinável, né? Eu falo que com o coração ali aberto para aprender, você encontra pessoas que querem aprender. Se você está precisando de uma experiência, você também vai encontrar. Só que o grande desafio é o como eu estou buscando e o como eu estou mostrando a minha marca, né? Porque E aí, tem isso. exato, até tem mais um ganchinho, né? O quanto a sua marca é empregadora? Como que as pessoas veem a sua marca? Será que tá difícil encontrar mão de obra ou será que eu não estou me posicionando corretamente para achar as pessoas que conectam Ter comigo? vontade, igual a gente tem vontade de comprar, eu falo, né? Você tem vontade de trabalhar naquela empresa, não tem? É mais ou menos isso, né? Exato. É despertar o desejo do trabalhador na sua empresa. Exato. E não tem a ver com tamanho, tem a Sim. ver com posicionamento. E é o que muitas vezes as pessoas têm esse receio, porque se encaixa de repente em uma visão de sou pequeno e Não ninguém vou- vai me enxergar. Pelo contrário. contrário, você tem a visibilidade que você proporciona ao mercado. Então, como você está se comunicando com quem está buscando uma oportunidade, É. né? E você, assim, né? Como você está nesse processo, vive isso, né? Diariamente. Então, falando com pessoas, entrevistando. A gente vê vários memes na internet mostrando, né? Entrevistas da geração Z, coisas assim fantásticas que a gente vê. E aí eu Sim. selecionei aqui algumas perguntinhas, assim. Então, assim, né? Quais Aham. os perfis que você acha que está em alta? O que as empresas estão buscando? Claro que não dá pra gente limitar, porque também cada empresa é um tipo de empresa. Mas, assim, Sim. quais os perfis que você acha que estão em alta, né? Porque quem está nos assistindo pode ser o empregador ou pode ser o Sim, trabalhador. sim, Então, assim, sim. fica aí também já uma dica, né? O perfil que mais as pessoas procuram, qual que é o profissional mais difícil de encontrar. Não sei se a gente tem como falar isso. Uhum. Adianta a gente ter um currículo lindo, maravilhoso, muito bem montado, mas ali numa entrevista a gente deixar transparecer a falta de atitude, né? Que é uma coisa que Você chegou já ali tô quase ali na minha respondendo, né? resposta. Como que você lida com isso no momento ali? Porque é você que faz a entrevista, né? Você tá Sim. já selecionando para levar os melhores para a empresa que te contratou. Então, Sim. fala um pouquinho aqui pra gente, conta assim o seu dia a dia, como que é isso, né? Esses perfis, o que estão mais procurando e como que você percebe ali, currículo lindo, mas já vi ali que como você faz e como é. Conta pra gente. Ai, que bacana. Pergunta ótima, porque eu adoro falar sobre isso. Contos e encontros, tem que contar Tem que histórias. contar histórias, e eu tenho várias, né? Vamos Mas lá. vamos focar na pergunta aqui que é super importante. Primeiramente, eu gosto muito de fazer a entrevista por competência, porque eu gosto de entender comportamento. Por quê? Porque é através do comportamento que a gente vai entender a Sim. entrega, tá? Então, o currículo, ele é importante para a gente conhecer qual é a história daquele profissional. Como ele começou, por onde ele passou, O que ele já né? O fez, que né? ele já fez, o que ele teve de experiência, o que ele estudou. Então, sim, ali é uma excelente história para a gente conhecer. Mas, além do currículo, o como ela se comporta. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, em uma entrevista, eu até quando mando a mensaginha lá para marcar a entrevista. Tudo é intencional, né? Eu falo, Muito, tudo tem é que ter. intencional. Tem um asterisco lá que fala assim: lembre-se que você é o seu cartão de visita. Então, se preocupe com aparência e postura. Já dá dica, né? Eu já explico ali, né? E aí, às vezes, a gente se decepciona, porque da mesma forma que a gente encontra quem de fato busca algo bom e se posiciona para isso, ou seja, vem ali alinhado, conversa bem, é claro ao explicar,
e tem aquele que tá ali no sim ou no não, ou até, desculpa as brincadeiras, mas eu tenho que dizer o que eu passo. Sim, aqui é um lugar que Não pode, a gente pode levar e Às trazer vezes a isso. pessoa não se preocupa nem em pentear o cabelo para Meu fazer uma Deus. entrevista comigo. Então eu sempre faço assim, eu tô entrevistando você, Daiane. Você é uma candidata para uma determinada vaga que eu tenho. Como que eu vou primeiro te avaliar? Eu vou olhar o seu comportamento, eu vou olhar a sua fala, eu vou escutar as suas histórias, Sim. eu vou olhar para De você fato, de né? fato como uma pessoa que está buscando. E aí qual que é o diferencial ali do RH ótico? Não necessariamente eu busco só as pessoas para aquela determinada vaga. Sabe quando você falou que as pessoas que passaram na porta e se interessaram, você entrevista? Eu também. Sim. Então eu gero um banco de talentos, porque se você tem um interesse, eu vou conectar você Com a empresa a uma correta. empresa. Então o que que eu faço? Eu desenho o seu perfil e conforme as vagas vão aparecendo, eu vou encaixando as pessoas com aquele perfil. Mas o que me conquista, respondendo a Sim. sua pergunta, porque é a voz das empresas, é comportamento, Sim. é atitude, e o currículo conta? Depende Sim. da vaga. É. Depende da necessidade de cada empresa. Mas o comportamento, ele é independente da vaga ou da função, ele é necessário para tudo. Então fica a Né? dica aí pra você que tá procurando emprego, gente, comportamento, né? E assim, Sim. parece que você, que nem você falou, tem gente que nem penteia o cabelo, né? Ah, Você e não se preocupa. acontece. Eu fico me perguntando, será que alguém tá obrigando aquela pessoa? Você vai participar daquele processo seletivo? Vai lá, pode ser, a gente não sabe, Parece né? que sim, Porque né? você fala, caramba, como que se pra causar eu falo sempre isso, né? Pra você causar a primeira boa impressão é só uma vez. E Pra leva você segundos. Exato. E assim, Né? para você desfazer uma primeira má impressão, já foi, né, comprovado isso, você precisa de no mínimo 7 momentos, 7 outras impressões para desfazer aquela ruim. Então, olha que trabalho, né? Se você não tá bom, não apareça no dia da entrevista, né? Exato. Melhor que você não dê as caras, do que você ir assim, obrigado. E aí, a gente precisa, como você falou, né? Depende da empresa, depende da vaga. Às vezes, você tá Sim. pegando, você tá lá com uma vaga pro consultor óptico ou pro vendedor, cada empresa chama de um jeito, e a pessoa precisa ter uma dicção, uma forma de expressar, e aí você começa a fazer entrevista e vê que é uma pessoa mais introspectiva, mais que é centrada, que tem, né, ali, poxa, você vai pensar, quando uma outra empresa me procurar para a parte administrativa, para a parte Sim. interna, eu tenho aquele candidato. Então, as pessoas, elas não devem se limitar somente àquela vaga. Acho que você tem que dar a oportunidade de mostrar, de aparecer, porque você não sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. Exato. Né? E olha, eu tenho um exemplo maravilhoso que aconteceu semana passada, justamente sobre Isso. esse ponto. Uma profissional estava buscando recolocação, ela já tem experiência no varejo do nosso mercado óptico, e a mensagem dela para mim foi interessantíssima. Eu marquei a entrevista na hora. Ela falou assim: olha, sou uma profissional com bagagem no varejo óptico, mas eu não busco o balcão. Eu quero outra experiência no nosso nicho. Quer dizer, ela segmentou a vaga, Eu não falei, precisa. uau! É isso. Eu falei, você vai conversar comigo agora, porque é interessantíssimo você Sim. viver uma experiência de balcão, e a gente sabe o quanto o nosso ramo proporciona, Sim. né? Falando financeiramente, Sim. falando de benefícios. E a desenvolvimento pessoa, também. Desenvolvimento, claro. E a pessoa tá querendo mudar de ar. Consequência, eu tinha a vaga ideal para ela. Que legal. E em 2 dias após a entrevista comigo, ela foi contratada pela empresa que estava ali esperando ela. No Olha. entanto, assim, quando eu fui passar o feedback, o relatório de entrevista, porque tem todo um processo dentro da empresa que eu entrego esse relatório completo de como foi a entrevista, e nem eles acreditaram. Ele falou: Nossa. não, você não achou uma profissional assim. Falei: olha, coincidência ou não, Deu né? certo, Deu tá aí. super certo. E aí a gente, no início da semana, teve a excelente notícia que ela já está trabalhando. Olha que legal. Né? Então, olha que conexão deliciosa. E o contrário também. As pessoas falam: olha, eu não tenho experiência, mas me chamou a atenção a vaga. Sim. Aí a gente avalia comportamento, avalia atitude, Pra dar sequência. até um dos diferenciais, a gente analisa de fato o comportamento através de ferramentas. Então, todos os candidatos que passam pela RH Ótico, eles fazem o teste DISC. Ah, que Para legal. quem não conhece, é uma ferramenta poderosíssima que vai te dar um pouco de clareza de qual é o seu perfil profissional. Então, além do candidato se conhecer, e aí já é uma bagagenzinha para as próximas etapas que ele venha a passar na sua carreira profissional, ele me ajuda a conectar a vaga certa. Sim, porque ele já te dá um norte ali, né? Já que Claro que eu falo, né? São testes. Sim. Eu uso muito as forças de caráter como uma conduta ali que traz também comportamento. Eu falo, é um teste, perguntas e respostas. Você pode até não responder aquilo que. Mas é muito difícil, porque são tantas perguntas, né, que vai filtrando o Exato. candidato e você já vai. Então, assim, pro empresário que não tem tempo ou que não tem conhecimento, é fantástico. É uma solução que facilita a vida dele. E Exato. ele vai, de
fato, se preocupar com outras coisas num outro momento do processo, né? Que não é Uhum. esse de ir lá ficar procurando os talentos, porque você já traz isso, né? É Exato. pronto. Então, assim, fantástico. E uma coisa que eu queria te perguntar, André, é porque, assim, a gente tá falando do ponto de vista do candidato, né? Mas Certo. você também deve encontrar dificuldades, porque tem a parte das empresas. Então, Sim. assim, você vai, faz todo um trabalho, encontra os talentos, e eu acho maravilhoso, porque essa sua corrente do bem, embora seja uma empresa, a remuneração, a Sim. custo, tudo isso, né, e tem que existir, Faz parte do jogo, faz parte né? do jogo, você fica ali com o contato das pessoas. Então, assim, de repente não deu certo naquela empresa, a pessoa vai te procurar, André, eu tô aqui de novo, ó, se tiver uma oportunidade. Isso é fantástico, né? Mas aí você tá lá no processo, encontrou o candidato, mas tem a visão das empresas. A visão não, né? Tem a questão das empresas. Porque a Sim. empresa, ela também tem que estar preparada para receber os candidatos. Então eu falo assim, Sim. o candidato, você escolhe o candidato para trabalhar, mas o trabalhador, ele também deve escolher as empresas que ele quer, como você falou, né, permanecer. Isso. Então tem aquela preocupação do clima, tem a preocupação da liderança, de manter tudo aquilo que você me convenceu ou me achou, me Uhum. recrutou para trabalhar naquela determinada empresa. Sim. E aí o que eu queria ouvir de você, como que você faz e como que você gerencia quando você fala, poxa, encontrei a pessoa certa, dei a oportunidade, né? Ajudei, conectei, mas eu sei que ali na empresa, por uma questão de clima, de liderança, como que você faz para oferecer outras soluções, que eu sei que Sim, você tem, sim. e sutilmente mostrar que às vezes não são os colaboradores o problema, né? Sim, Por sim. que tá trocando toda hora? Será que não é a empresa que tá precisando dar um passo para trás e rever algumas coisas para depois encontrar as pessoas certas? Como que você Sim. conduz isso? Olha, é outro desafio. Não poderia deixar de começar assim, né? Hoje, dentro do meu processo, eu coloco sempre como início uma entrevista com a empresa ou com o próprio candidato. Por quê? Porque se eu não conhecer a fundo o que você pode proporcionar para aquele candidato, eu possivelmente não vou ser assertiva. Ou vou frustrar ambas as partes ou uma das partes. E esse não é o seu objetivo. Imagina, pelo contrário, é que todo mundo saia muito feliz, Sim, né? E sim. até, ó, outro tema de podcast, porque É, aí eu quero muito falar sobre a felicidade no sim, trabalho. E a gente verdade. vai se conectar com isso, Sim. porque tem tudo muito a ver. Mas voltando na questão da empresa, hoje, o que me preocupa muito, e porque os meus questionamentos, antes de aceitar contratar para uma determinada empresa, é saber se ela, de fato, está preparada para receber um candidato novo. E muitas vezes são ferramentas simples, que não necessariamente você precisa ter um RH lá Sim, dentro. porque Mas tem empresas pequenas que não vai ter essa Exato. estrutura, Que né? a própria contabilidade te dá todo o suporte Sim. que o seu tamanho precisa. Mas existem ferramentas que o RH pratica, que você, no seu tamanho e na sua realidade, pode fazer uma permanência muito melhor. Que é preparar e deixar a sua empresa pronta para receber. Sua empresa tem uma história? O que Sim. você apresenta para esse candidato quando ele chega? Tem uma palavrinha para isso, é um Sim, onboarding, sim. né? Como que você recebe o seu Para quem não sabe, o que candidato? ela tá falando é a acolhida, né? Quando a pessoa chega na empresa, então assim, vamos receber, o que você faz para Isso. receber essa pessoa, né? Como ela chega, desde da recepção mesmo, da acolhida, né, o colaborador, Exato. até explicar os processos, não é só, ó, já te contrataram lá, falaram que é a vaga, agora vai lá e faça. Ah, Não é assim, né? A gente aí é sabe. difícil o permanecer, né? E é muito semelhante à questão que a gente estava comentando da primeira imagem que o candidato passa. A empresa também passa Claro. a primeira imagem. Então você imagina, eu gerei, de fato, um encantamento. Eu, a partir do momento que eu estou te entrevistando, eu estou vendendo a A empresa empresa. que quer contratar você. Então eu conheci a história dela e vou transformar essa história no mais positiva possível para conectar pessoas. Então você não pode fazer diferente do que eu estou vendendo. Sim. Então, eu preciso ter a certeza que você, de fato, faz aqueles processos. E por isso que você aplica essas ferramentas, né? É como eu Exato. falo dentro da felicidade organizacional, eu brinco assim, olha, não é para todo mundo. De imediato, não é para todo mundo. Não. Então mas todo mundo pode se preparar para poder aderir e falar sobre essa temática que é tão importante, que é a felicidade no ambiente de trabalho. Então, eu Sim. acredito que você está ali sendo contratada, mas você também escolhe os seus clientes, Muito. né? Eu falo que o momento de entrevista, na verdade, quem mais é entrevistada é a empresa. É verdade. Porque também, né? Como que você vai vender um sonho se você não sabe nem se é bom, né? Exato. E como eu vou me convencer a trabalhar com você, Daiane, se eu não sentir esse encantamento, se eu não conhecer você? Então, sim, até mais uma dica, aproveitando aqui o hashtag da sim. Daiane, empresas se preocupem com a sua aparência, né, com o seu pacote visual, quando você quer um candidato novo, porque ele tá te avaliando. Sim. Você acha que tá arrasando na entrevista. Tô sabendo tudo desse candidato, mas como você vende a sua empresa? Como estão te vendo, né? Como a sua empresa se posiciona no mercado, independente do nicho, tá? Sim, E aqui a qualquer gente tá falando de um
CNPJ. Como que esse CNPJ se posiciona para atrair talentos? Sim. Né? Então, eu faço sempre ali, respondendo, né? Sim. Sempre voltando na pergunta, eu faço um filtro de ambas as partes. Então, eu pego o perfil da empresa, desenho, e conforme eu vou entrevistando candidatos, eu vou entendendo qual é o candidato que de fato vai se conectar àquela aquela- cultura, Sim. àquela empresa. É, porque eu costumo dizer assim, né? Não existe cultura errada, certa e errada. Não. Existe a sua cultura. Então, a empresa Exato. a cultura da minha empresa é o meu jeitão de ser, né? O jeitão de ser da empresa. Isso. E ok, tem empresas que têm a cultura dela. E você, como uma boa profissional, não tá também criticando e nem tem a missão de mudar Imagina. exatamente todas as empresas. Então, você vai adequar, porque tem empresa que vai adequar aquele, né? Vai contratar aquele perfil que, de repente, eu não quero para minha empresa, mas a empresa X é a cara daquela empresa. Então, Exato. depende muito disso, né? Você avalia e só pontua. Olha, para o seu perfil, o candidato é esse aqui, esse. né? Então, isso é muito bacana. E aí até acontece muitas vezes, aí a empresa também fala assim, poxa, mas esse não é o candidato que eu tô buscando. E aí volta-se os questionamentos. Mas o que mais você pode proporcionar para que você atraia talentos diferentes? Porque lembra que lá no começo do nosso briefing, eu vendo a sua empresa? Sim. Então a gente precisa melhorar alguns processos para que você também atraia o candidato que você sonha, mas que talvez a sua empresa não esteja preparada para recebê-lo. E aí você Né? é contratada para uma coisa e gera outras, né? Porque Muitas às vezes a pessoa tem a boa intenção, e eu sempre falo isso, né? Onde há boa intenção, o resultado é positivo. Sim, Então, sem ainda dúvida. que você foi contratada para fazer uma seleção e ali você identificou que aquela empresa tem alguns processos que precisam ser melhorados e você pode ajudar, ou se você não pode ajudar, você tem um caminho para Recomendar. sugerir. Isso é maravilhoso, né? Porque assim, a intenção foi boa, o trabalho foi bem feito, então é a corrente do bem ali dentro do mercado de trabalho, né? E uma coisa que eu achei assim fantástica, e eu queria perguntar também, que você deixasse isso claro, e assim, uma oportunidade maravilhosa da gente estar falando isso aqui, é o que eu acredito que movimenta as empresas, e eu adoro, que é a parte que eu mais amo, assim, que são os treinamentos, né? Que Assim, o delícia. queridinho da gente, assim, eu sei que eu gosto, você também. Uhum. Então, assim, esse cuidado que você teve, e aí, gente, olha que fantástico, ela não só conecta as pessoas, né? Então, a empresa e o candidato, mas ela também qualifica. Então, assim, para aquela pessoa que não tem experiência, porque se for assim, só vai trabalhar no ramo óptico quem tem experiência. Não, então, olha só. Teve aí todo um cuidado, nasceu uma história que eu queria que você contasse. Como que surgiu essa ideia? Da onde que veio essa inquietação, né? De saber que, poxa, se o mercado precisa, como que surgiu? Conta pra gente como que você faz para pegar pessoas que não são do ramo e qualifica para já trazer, olha, eu já tenho aqui um candidato e antes que você me diga que precisa de experiência, ele já tem o mínimo, o básico para entrar aí na sua ótica, no seu laboratório e já fazer a diferença. Conta, porque eu tô curiosíssima para poder mostrar para vocês, contar para vocês essa novidade. Exato. Bom, a ideia surgiu da necessidade, né? Quando a gente divulga uma vaga, Dai, todos os tipos de perfis profissionais, eles aparecem como uma busca de oportunidade. Nem sempre, mesmo que esteja destacado na vaga, com experiência, vai lá, uma porcentagem, pelo menos 60% daquela candidatura é sem experiência. E detalhe, já vamos abrir um parênteses aí, o que é maravilhoso, porque a gente não falou aqui da atitude. Então, assim, cara, eu não tenho experiência nesse ramo, mas tem a vaga e eu preciso trabalhar. Vamos ver o que vai dar. Já diz algo sobre esse candidato. Exato. Né? E aí você pegou na vontade de fazer diferente. Por quê? Não é porque ele não está qualificado que ele não tenha potencial para ser um fera no futuro. Depende de quem vai olhá-lo e desenvolvê-lo. Então, e precisa ter esse braço de treinamento e de desenvolvimento de novas pessoas dentro do nosso ramo. E como você disse, gosto muito do tema de treinamento. Não sabia como inserir dentro de um recrutamento e seleção. E aí começa a vir a corrente do bem, como você diz, né? E uma oportunidade vai gerando outra. E através de uma parceria fantástica, a RH Ótico hoje ela traz uma profissionalização que vai muito além da RH Ótico. Que legal. Quer saber? Eu quero. Assim, eu vou ter que fingir que eu não sei. Novidade, conta pra gente. Mas, gente, é fantástico. A gente não podia perder essa oportunidade, né, André? Porque, não assim, podemos. a gente imagina que vai, assim, muitas pessoas vão poder nos assistir e você pode compartilhar isso com outras pessoas. Então, assim, tem muita gente precisando trabalhar e tem muitas empresas precisando de pessoas. Exato. E aí, se você pensa, poxa, mas nesse ramo eu não tenho qualificação.
a Andréia vai apresentar aqui agora pra gente uma solução pra gente unir esses dois lados, né? Então, Exato. conta pra gente. Olha que bacana. Através da expertise da Ambra Sincock, que é a diretora executiva da Abiótica, ela já tem dentro da Abiótica um braço de desenvolvimento e oportunidade que chama Fundação Abiótica. E a Fundação Abiótica criou um curso em parceria com a FAUFTEC, que é uma das escolas reconhecidas pelo MEC, que profissionaliza, treina e desenvolve profissionais no nosso segmento. E eles criaram um curso que se chama Consultor Ótico, que é 100% gratuito e EAD com um plus, que eu não posso deixar de falar, que é o estágio na prática. Uau, essa parte me surpreendeu. Quero saber mais sobre isso. Exato. Então, o que é o curso do consultor ótico? Você vai entrar na plataforma do curso, você vai fazer 7 módulos teóricos para entender toda a parte de formação de ótica. Você vai entender sobre o olho humano, quais são os tipos de deficiência que esse olho humano pode ter, quais os tipos de correção, quais as lentes existem no mercado. Já quero. Que tipo de armação se conecta àquela lente? Um plusinho antes do plus maior. Como se comportar em um atendimento em ótica, Caramba, porque que a gente legal. passa ali, entende que aquele profissional está aderindo a uma experiência e a gente, o último módulo, coloca toda essa teoria na prática em uma ótica parceira que vai estar de portas abertas para te receber. Caramba. E não E- necessariamente é a ótica que está contratando. Não, mas olha a oportunidade de trabalho, e aí é onde entra a RH Ótico. Eu faço toda a parte de estágio com esses alunos, porque eu acompanho toda a parte de estudo e formação dele, e quando ele está pronto, formado, eu posso já inseri-lo no mercado de trabalho. Através do lugar que abriu as portas e ele fez o estágio, caso tenha havido essa Uma conexão oportunidade, né? e E essa também uma oportunidade, oportunidade. ou se não, eu levo ele para o mercado e falo, olha, eu tenho um profissional que já está pronto para ser Esse desenvolvido já e tem para o atuar. selo RH Óptico Consultoria. Hã? Exato, Gostou? com a grande parceria da Fundação Abiótica com a FAUFTEC, ou seja, bacana. você sai com um diploma que se você for investir hoje não é um investimento Sim. barato, você sai qualificado porque o conteúdo é de altíssima qualidade, ele disponibiliza uma apostila que Que além das bacana. aulas que são gravadas, você vai fazer no seu tempo, você tem essa impressão, você acompanha, você vai lá na prática validar tudo que você aprendeu na E teoria. quem pode? Quem são as pessoas que podem fazer isso? Tem Então, algum e requisito, algum custo? tem Como sim. que é? Como é um curso de formação para trazer novas pessoas para o nosso mercado e principalmente olhar o jovem que está Ah. inserindo agora o mercado de trabalho, a gente está trazendo uma formação para ele. Então, o público são jovens de 16 a 19 anos que queiram se profissionalizar e queiram aprender essa profissão tão linda Ai, que é a verdade. nossa e que gera tantas oportunidades. E até para contextualizar todo o curso, ele antes ali do período da pandemia que a gente passou, ele existia em formato presencial e hoje a gente tem mais de 500 alunos formados no mercado que já se tornaram gerentes de ótica, Ai, que legal. donos de ótica e Olha. posições super estratégicas através da oportunidade da formação gratuita que ele entrou de cabeça e conseguiu seguir uma Gratuita. carreira. Então, assim, Total. é isso. Quem tem essa faixa etária pode entrar em contato, se cadastrar, faz o curso. Eu insiro no mercado de trabalho com custo Gente, zero. olha só. Então, assim, jovens que aí falam, não tem oportunidade, porque eu sei que eu tenho uma jovem em casa, né? E tem amigos, e eles falam assim, e é uma verdade, né? Assim, o jovem vai começar, ninguém quer dar oportunidade porque não tem experiência. Pô, então, assim, ok, pelo menos vai se qualificar. Tem uma área que está te qualificando para que você chegue no mercado que a gente está aqui falando, que a gente conhece o ramo e sabe que esse desejo dos empresários do ramo óptico é você ter alguém que saiba, no mínimo, interpretar uma receita, saber o que é uma miopia, uma hipermetropia, atender bem o cliente. Então, assim, fantástico, maravilhoso, muito legal. Não tem experiência, mas tem o estágio na prática. Que já é Que maravilhoso. já é uma experiência, Claro. porque dependendo ali de toda a bagagem que a ótica, né, falando especificamente do varejo, traz para aquele profissional, às vezes ele vai demorar 3 meses para começar a fazer esse atendimento que você falou. Esse estágio não é remunerado. Não é remunerado. Ele é a experiência mesmo, Ele né? é a Até para experiência poder na ver se prática. aquilo que você estudou, você gostou, se faz sentido para você continuar. E aí é maravilhoso, né? Exato. Você tem a oportunidade, você tem a qualificação. E ali é o início de uma carreira, de carreira fato. que você pode. E querendo ou não, vai com um pé já dentro
da contratação. Porque se você é um profissional, um jovem que acabou de se capacitar, está buscando um trabalho e já está fazendo um estágio em uma empresa que possivelmente está buscando um profissional, as chances de você sim. nem sair dali mais, já levar sua carteira de trabalho, são enormes. Sim. Até porque a gente busca parceiros no mercado. Você, inclusive, pode ser uma Sim. parceira Olha da aí, IN. surgindo uma oportunidade, né? De uma nova parceria. Exato. Porque depende da região, né? A gente Isso. tem. Muito legal, É, André, o muito curso ele legal é mesmo. disponível Brasil, É tá? online? É online. Ele pode ser para qualquer região do Brasil. Ele tá com inscrições abertas nesse momento. A gente passa ali por uma entrevista, né? Tudo é uma Sim, entrevista, para te conhecer, para a gente poder te trazer as melhores possibilidades. Por exemplo, estamos com o curso aberto e aderindo pessoas. Eu já tenho pessoas em Belém do Pará, Rio Que de legal. Janeiro, Porto Alegre. Eu tenho alunos de Manaus. Olha E uma aí todos vão ter oportunidade. a oportunidade de estagiar ou vai depender da Todos. vaga, de vaga não, né? De ter também parceiros naquela região? Na Como que verdade, vocês assim, se ele concluir o teórico, a gente vai providenciar o estágio. Faz parte da conclusão. Que legal. Ele só certifica se Com o ele fizer o Que estágio. legal. E qual o tempo de duração do plano, né? Do curso, ó, curso a todo? gente tem a velocidade do aluno, tá? É por conclusão de módulo. Se ele estudou em um dia, né? Foi empenhado, estudei tudo hoje, e quiser partir para o próximo módulo, amanhã ele pode. Mas a gente adere ali a um prazo de 10 a 15 dias para cada módulo, são 7 módulos, e o estágio presencial são de 20 horas. Então a gente recomenda em uma semana 4 horas de trabalho ali na loja para viver essa experiência. Então, falando de um tempo total, em uma média de 3 meses, Andréia, a gente tem um eu achei profissional assim, ó, qualificado. fantástico, porque ela tocou num ponto agora que, não, até me arrepia, assim, ó, viver a experiência, né? O jovem, às vezes, ele nem sabe se ele gosta. Então, assim, Exato. não é um tempo absurdo, vamos, Não, né, são assim, para 3 você se meses na qualificar. média, né? São 3 meses, você vai viver uma experiência ali de uma semana, Uhum, praticamente, para você, qual é, agora eu pergunto, qual é o ramo que você conhece hoje que te dá essa oportunidade, né, de você experimentar, eu não sei, acho que eu quero trabalhar no ramo financeiro. Ah, vou lá bater na porta do banco, olha, eu fiz aqui, você vai me dar uma oportunidade de eu experimentar por uma semana? Não conheço. Eu também Ah, desconheço. em hospitais, em consultórios, não sei, assim, né? Pode ser que essa ideia acabe surgindo em outros ramos, mas assim, é fantástico. Então, assim, temos que dizer isso pro mundo. Gente, Sim. vamos, assim, ó, compartilhar o conteúdo, o podcast, os cortes que a gente vai divulgar nas redes sociais. Nas páginas mesmo, a Sim. própria Fundação Abiótica, ela tem a iniciativa da página dela que ela divulga, ela faz a inscrição. Para você ter uma ideia, a gente tá com campanha agora em escolas. É fantástico, é o melhor lugar. Exatamente por quê? Porque é o aluno do ensino médio que tá ali na fase decisiva dele. Ah, o que eu vou fazer do meu futuro? Vem cá, tenha Isso não essa tem a ver com o experiência. perfil social, escolas públicas, escolas particulares. A única exigência é a idade. É isso. Isso, mas ele passa por uma entrevista para ser aprovado e aí o curso ele tem alguns critérios, né? Por exemplo, hoje a gente quer trazer novos jovens para o mercado de trabalho. Então, se essa pessoa que se inscreveu, ela já trabalha em uma ótica, a gente entende que ela precisa de Sim, outra qualificação. sim, que não é essa, a isso. experiência. Então, ela não é ali qualificável. Por quê? Brilha os olhos, né? Claro, Uma até eu quero formação. fazer, gente. Vamos lá, né? Vamos Isso. passar por essa experiência e ver como é, né? Então, assim, é uma formação gratuita, de altíssima qualidade, que teve todo um investimento de empresas que Claro. estão apostando no Comprometidas, mercado é. e comprometida. Então, a gente quer pessoas que também são comprometidas e que vão seguir carreira dentro do nosso ramo, tá? Mas você sendo um jovem de 16 a 19 anos, que ainda não tem uma profissão e queira aprender, vai ser muito bem-vindo no curso de consultor Muito óptico. legal. Assim, eu acho que isso acaba concluindo, né, amarrando bem tudo que a gente falou até agora, né? Porque assim, ver tantas pessoas engajadas, isso é liderar, né? Exato. E liderança é isso, é você inspirar positivamente outras pessoas. Então assim, que fantástico, parabéns aí por todo esse trabalho, né, de não só vender a ideia da sua empresa, ir atrás de clientes, mas assim, trazer algo que inspire outras pessoas, né? Isso é a verdadeira liderança. É a gente mostrar para a pessoa coisas que às vezes nem ela sabe que ela é capaz, né? Desenvolver algo. Então, pelo menos, olha, fantástico. Eu fiquei assim maravilhada e trazendo assim algo tão novo, tão inovador. Podem ser que tenha outras ideias como essa, mas assim, no nosso ramo, acho que é uma das pioneiras aí, se não a pioneira, a trazer uma ideia tão específica, tão direcionada para o ramo óptico. E olha Legal. quanta oportunidade, Daiane. As empresas hoje, elas buscam profissionais, a gente sabe, falamos isso lá no início da nossa dor. E aí eu faço aqui, aproveitando todo esse ensejo aqui em relação ao curso de consultor, eu faço um convite às empresas a abrirem oportunidades. Por que eu só tenho uma vaga para repor? Por que eu não posso pegar um jovem ou uma pessoa que está buscando oportunidade, mas que não sabe como ser inserida no nosso mercado
e dá essa possibilidade Sim. de treinar. Muitas vezes você está procurando um talento formado, que é mais seletivo também, Sim. e que vai estar avaliando a sua empresa. É. E às vezes você acha ali Que vai escolher também, né? exato, aquela pedrinha bruta que, se você lapidar, pode ser o grande diferencial dentro da sua empresa. Então, em uma das perguntas, talvez eu não cheguei nessa frase de resposta, mas se você me perguntar hoje, e aí, pessoas com experiência ou pessoas para lapidar? Eu, Andréia, com toda a vivência que eu tenho e estou vivendo hoje no olhar do RH, lapide pessoas. É. Ensinem pessoas e vivam a sua cultura com novas pessoas. Porque, além de você dar oportunidade de profissional, tem todo um fator de gratidão, Sim, de propósito, reconhecimento, de né? propósito. Aí vai 5 podcasts, É, vai, porque eu é acho muito assunto lindo você estar falando envolvido, isso, né? porque eu que tô tão envolvida com a parte da felicidade organizacional, um dos pilares da felicidade organizacional é você encontrar um propósito, um sentido no seu trabalho, né? Faz Exato. parte dali dos resultados positivos que o seu trabalho traz. Então, quando você encontra um significado, quando você entende a importância do que você faz, que você nitidamente está exalando essa missão, né? Esse Sim, propósito, sim. é maravilhoso. Então, você pode dizer, eu faço uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, e demonstrar isso para o jovem e para os empresários, que às vezes, já há tanto tempo, eu já passei dessa fase. Não, sempre é o momento. Então, eu fico muito feliz de poder estar com você aqui no podcast Que e delícia. ver uma pessoa que está conectado também com os meus valores, e não por isso que você está aqui, né? Então, assim, é uma convidada que Sim. tem tudo a ver com o que eu falo, os nossos assuntos, eles se entrelaçam, eles, em alguns momentos, eles são complementares. Então, é muito gostoso, né? A liderança, ela se manifesta em várias áreas, e você deixar claro isso quando você demonstra isso no seu trabalho e incentiva outros líderes a também apostar. Eu adoro essa parte também, eu acho que a gente deve sim procurar joias raras, né? Brutas, Isso. matérias brutas que você possa lapidar. Não é fácil, não é um processo assim. Parece lindo É e lindo, tranquilo é maravilhoso, quando a gente né? fala, Assim como eu né? brinco que é a utopia da felicidade, ser feliz no ambiente de trabalho, não é fácil. A Isso. felicidade, ela é construída. Sim. Assim como um talento, uma joia, você constrói, você desenvolve, você incentiva. Então, acho que está muito alinhado com o que a gente fala. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e a gente ainda tem um monte de coisa que eu deixei anotada aqui para falar. Então, eu vou te fazer um convite, se você topar, né? A gente fazer aqui um jogo rápido. Eu separei algumas perguntas, não dá para pensar muito. Então, assim, vamos testar agora o seu poder de agilidade aí. Olha só. Com toda a sua expertise. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Claro que cada pergunta aqui caberia um episódio pra gente falar, mas é pra gente mostrar o foco e tentar fazer assim de uma forma divertida. Bacana, Então, já eu vou começar. aceito, Olha, bora desafio lá. aceito, vamos lá. Vamos começar aqui Vamos. com algumas perguntinhas, né? Então, assim, Andréia, sem experiência e com vontade, ou com experiência e sem vontade? Sem experiência e com vontade, com Ah, certeza que já Acabamos conecta. de falar, né? Vamos lapidar esses tesouros, né? Vamos E aí eu incentivar. até vou complementar rapidamente a pergunta. E independente de idade. Sim. Quando a gente fala jovem, eu não tô me referindo à idade. Sim. Eu tô me referindo a comportamento, né? O quanto você tá entregue e quer aquela oportunidade. Então, sim, sem Sim. dúvida é essa a Com resposta. vontade. E aí, só um parênteses aqui, né? A gente falamos de conflito de gerações, tem várias gerações atuando no mesmo, né? Na mesma empresa, no mesmo ambiente. Isso. E eu sempre falo daquele filme, né? Um Senhor Estagiário, acho que esse é o nome. sim. Fantástico, porque assim, toda idade é idade, né? É Sim. jogo, o que demonstra isso é o que você falou, é a vontade, né? Então, Exato. Comportamento. Não Não diz tem tudo, jeito. né? O que todo gestor precisa entender de verdade sobre pessoas? A gente vai voltar no comportamento, será? Ele precisa saber a verdade daquela pessoa, ele precisa se conectar com aquela pessoa. Ele precisa, o gestor, ele precisa entender as pessoas. Aí ele vai conseguir liderar. Verdade. Eu acho que sim. Eu já querendo dar resposta na pergunta, eu já falei, eu também responderia assim, né? O que todo gestor precisa entender de verdade é gente. Isso, Precisa da própria entender pessoa. de gente, né? Exato. Tem que gostar de gente, Tem, acho que é isso, né? Tem isso mesmo. Vamos para a próxima. Apostar, treinar e desenvolver, ou já trocar logo no primeiro erro? Eu aposto. Adoro. E recomendo, né? Querendo ou não, o nosso podcast aqui hoje foi todo em volta disso. Apostem nas pessoas. A gente não sabe o que cada um traz na sua bagagem e nos surpreende. Muito. Pro bem, infelizmente, Sim. pro mal também. É. Mas o apostar é você dar oportunidade. E como é lindo, né? Sim. Dar oportunidade. E eu sempre falo assim, você receber, não né? pode deixar com que as más experiências te paralisem, né? Porque elas Exato, existem. Dai, que Então, lindo assim, a gente isso. tem que continuar. Eu não posso penalizar as outras joias que estão por vir porque eu passei por uma experiência ruim com um colaborador que de repente não deu certo. Exato. Né? Não vamos... Ali não é uma verdade. É, Cada tem pessoa vários tem um fatores. comportamento Exato. e tem uma bagagem, É né? verdade. Outra, currículo impecável ou lidar com pessoas difíceis?
Eu acho que lidar com pessoas, Também. porque o currículo nem sempre traz a bagagem Sim. e a bagagem nem sempre traz o currículo, mas o lidar com pessoas é a oportunidade que Sim. você vai ter de gerir, de Muitas liderar. empresas hoje, eu tenho visto muito, acompanho muito, né, até pelos assuntos, assim, tem empresas hoje que já não, o currículo já não importa Não. tanto, né? Que você falou, conta a sua Isso. história. Isso eu não preciso estar no seu currículo. Vamos na entrevista que você me conta, que eu quero ver o seu poder de né, inteligência emocional, como que você é. Então, o comportamento, como você bem falou, né? Até porque a gente vive uma era de tecnologia altíssima e a gente sabe que um currículo ele pode ser facilmente feito, sim, né? Com as Aí, IAs. aí é outro podcast, né? Melhor perder um talento ou manter um clima tóxico? Ah, eu perco na hora. X, Um fora. xizinho pra nas você, sem dúvida. Essa aqui ela já respondeu, né? Contratar na urgência ou fazer um processo de recrutamento com a RH Óptica Consultoria? Agora é a hora do meu merchan, Claro. né? Faça um processo, né? Lógico, aqui eu tô nichada, tô totalmente preparada para atender a sua empresa, mas existem diversos profissionais que, sem dúvida, vão te apoiar e vão fazer você ser muito mais assertivo se você tiver processo. Sim, Então, sem dúvida, essa é a minha resposta. muito bom. Mas se for RH ótico, Melhor eu vou ainda, ficar muito né? feliz. Você acredita mais no perfil técnico ou na atitude A comportamental? atitude comportamental. Ela já respondeu todas as minhas perguntas, né? Se você tiver que escolher entre uma equipe nota 7 com união ou uma equipe nota 10 com competitividade? Eu quero a nota 7 com união, porque depende do que é competitividade. Ela pode ser saudável ou não, mas as pessoas formam pessoas isso e aí. as pessoas trazem resultados. Então a união vai fazer com que elas cheguem no resultado que você propõe a elas. Sim, pessoas geram o clima, né? São as pessoas responsáveis pelo clima. E agora a nossa última aqui, só para fechar nossa pergunta rápida, porque a gente queria ficar aqui falando, mas não vai dar tempo. E nem dá para responder tão rápido, né? Tem que pois contar a é. história. Só estamos no contos. Demitir com empatia ou manter por medo de algum conflito? Ai, a gente demite com empatia. E com todo um jeitinho, uma técnica, para que a pessoa também se sinta acolhida na hora de dar tchau. Isso é muito importante também para a carreira dela e para a sua imagem. Ah, muito legal. Que Gente, que bacana. delícia de bate-papo, assim, ó. Passou muito É rápido, rápido. a gente olha ali o nosso cronômetro e fala, já foi, né? Então nós temos que cumprir aqui o tempo, mas assim, Sim. eu queria de verdade, né, dizer que eu fiquei muito feliz de ver aqui nossa interação, dá vontade de, vamos já, quando vai ser o próximo, né? Que a gente já Tô quer, pronta, já tô com a roupa já queremos de ir. guardar esse momento para próximos, né? Mas de verdade, eu queria te parabenizar pelo trabalho gigante que você está fazendo, cheio de propósito, cheio de significado, de transformação, ajudar as pessoas a se transformarem, inspirando, né, líderes, gestores, empresários e os novos, né, entrantes no mercado de trabalho, os jovens. Então, assim, parabéns pelo trabalho, pela empresa que você criou, que você cuida com tanto carinho. E eu te desejo todo o sucesso, né, que você possa brilhar ainda mais, que a gente possa estar junto em outros momentos. Sim. Parcerias estão surgindo, muito bom. Então, assim, de verdade, eu queria agradecer a sua vinda aqui e te desejar todo sucesso e agradecer por essa oportunidade. Ai, que linda! Eu quem agradeço. Você me inspira, você é uma bom. profissional que eu sempre admirei. E essa coincidência da gente se reencontrar, né, conectando assuntos, é assim, fora de série. Então, estou aqui muito feliz, eu que sou grata por essa oportunidade e te desejo em dobro todo esse sucesso, que seja uma decolagem ainda mais alta, porque tem muito potencial aqui envolvido. Obrigada, eu gratidão. amei! Gente, muito obrigada por mais um episódio. Não deixem de compartilhar, de comentar, manda esse podcast, esses reels que vão surgir por aí, tanto no Instagram, Sim. da Andréia, no RH Óptico Consultoria, no Isso. pessoal, eu também vou compartilhar. Vamos usar essa corrente do bem, como eu falei aqui várias vezes, para ajudar pessoas, ajudar empresas e que a gente possa transformar a vida de muitas pessoas. E Muito conectá-las obrigada. também, E conectá-las, né? como a gente está fazendo aqui. Exato. Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio, que logo teremos novidades. Obrigada. Obrigada.